tentando arrumar meu carro. Se eu sair da aula, é por isso, mas não sei quanto tempo que eu vou conseguir ficar na aula por causa da bateria do telefone. Tá joia, Tati. Tá joia. Obrigado aí. Que se resolva rapidinho aí pra você, tá? Ai, Começar Deus o te dia ouça. assim não é mole, não. Tá compartilhando aí com vocês, pessoal? Sim. Show. Ah, eu vou fazer o seguinte, desculpem. Eu vou abrir aqui no Word essa atividade 3 para eu poder escrever no gabarito. Porque o PDF sempre fica travando, né? Vou fazer no Word. Então, pessoal, essa nossa atividade 3 tinha um texto que guiava ali, né, para vocês responderem algumas questões. Alguém pode ler o texto aí pra gente? Quem pode ler o texto pra gente aí? André, só lê esse texto? Isso, olha aí. A insulina é o hormônio liberado pelas células beta, é isso? Isso. Uhum. Do pâncreas em situações de elevação da glicemia. Assim como a concentração elevada de glicose no sangue, a insulina liga-se ao seu receptor específico nas membranas plasmáticas de diferentes células, aumentando a captação da glicose do sangue, estimulando a síntese de triglicerol do tecido adiposo, de glicogênio no fígado e no músculo, e etc. As células beta do pâncreas também apresentam receptores para a insulina, de forma que a própria insulina secretada induz a produção de mais insulina por essas células. Em contrapartida, a queda da glicemia para níveis normais estimula a parada de secreção da insulina. Quando os níveis de glicemia começam a baixar dos valores normais, quando os níveis da glicemia começam a baixar além dos valores normais, começa a liberação gradual do glucagon pelas células pancreáticas. Esse hormônio induz a quebra de trigliceróis estocados no tecido adiposo, a quebra do glicogênio hepático e síntese de nova glicose do fígado, a partir de outras moléculas oriundas de outras vias metabólicas, como lactato, glicerol, aminoácidos e propionil-CoA. Show. Então, o que a gente pode entender desse texto, né? Ele está mostrando aí, está comparando, né, os efeitos da insulina e do glucagon, né? E a ação deles em diferentes tecidos, né? Quais são os estímulos que ocorrem para a liberação deles, né? Então, um texto pequeno, né? Relativamente bem pequenininho, e a partir deles a gente pode tirar aí algumas conclusões.
Sobre o efeito da insulina, apresente um exemplo de efeito autócrino. Só com o texto acima, qual seria o exemplo de efeito autócrino da insulina? André, eu coloquei que ela vai se ligar ao receptor nas membranas plasmáticas nas diferentes células. Não. O que vem a André, ser... Oi? eu coloquei a insulina secretada e induz a produção de mais insulina. Não sei se está certo. Falta uma coisinha. O que vem a ser efeito autócrino? O efeito autócrino é quando o hormônio liberado pela célula, né, ou a substância, não necessariamente um- uma substância endócrina, né, que é justamente o que diferencia, quando uma substância liberada pela célula atua sobre a própria célula que a secretou. Então, qual seria o exemplo de efeito autócrino aí? Está nesse parágrafo aqui, ó. Tem a ver mais ou menos o que a Juliane falou, só que precisa complementar que é a ação da insulina, né, sobre as próprias células que a secretaram. Vou colocar aqui, ó. A insulina liberada por uma célula beta pode atuar sobre a mesma célula, induzindo a liberação de mais insulina. Aqui, ó. Atuar sobre a mesma célula é a parte que não pode faltar nesse exemplo. Ok? E um exemplo de efeito parácrino. O que seria um efeito parácrino? Estimular a síntese de triacilglicerol? Não. Nossa, então, ó, esse exercício aí eu errei tudo. Lembra que é importante a gente corrigir ele, né? André, eu Hum, também não sei se está certo. Eu acho que não está, não. Eu botei insulina liberado com o aumento da glicemia. não, também não. Uh-uh. Um efeito parácrino, ele está subjetivo nesse texto. Porque imagina, quantas células beta tem no pâncreas? É uma só? O que vocês acham? Hein? Vocês acham que o pâncreas tem apenas uma célula beta? Eu acho que não, André. Não, tem várias, exatamente. Tem várias células beta, tá? Então, o exemplo de efeito parácrino é a insulina. A insulina liberada por uma célula beta pode atuar sobre células betas vizinhas, o que a gente chama de adjacentes, tá? Tanto o efeito autócrino
quanto tanto o efeito autócrino quanto o parácrino são efeitos a curta distância. Não precisa circular pelo sangue, tá? Diferente do efeito endócrino. O efeito endócrino, ele faz a circulação pelo sangue. Então, aí pode entrar aí, por exemplo, o que acho que foi a Fran que colocou, a respeito da indução da síntese de triacilglicerol indução da síntese de triacilglicerol no tecido adiposo a partir pela insulina secretada pelo pâncreas. O que mais tem aí no texto são exemplos desse efeito endócrino, tanto do glucagon quanto da insulina. Um efeito da indução do glucagon também, ou a indução da gliconeogênese, síntese de nova glicose, no fígado pelo glucagon secretado pelo pâncreas. O endócrino, ele viaja, ele tem ação a longa distância. Foi produzido no pâncreas, mas teve sua ação no fígado. Ou o triacilglicerol que foi sintetizado no tecido adiposo e foi induzido pela insulina secretada pelo pâncreas. Então, o efeito endócrino, ele tem ação a longa distância, tá? Ação hormonal aí. Entenderam, pessoal? Ou seja, os hormônios agem em local distante de onde foram secretados. Ok? Alguém colocou mais alguma coisa nessa letra C que eu não tenha mencionado? Qual dos hormônios citados é considerado um hormônio catabólico e por quê? Glucagon, pois ele degrada as reservas de glicogênio e lipídios. Vou colocar, pois ele induz a degradação. Tá errada a sua resposta não, tá? Só tô dando uma melhoradinha. Ação de triacilgliceróis no tecido adiposo e do glicogênio no fígado. Triacilgliceróis. Todo mundo concorda, gente? Muito bem. Catabólico é, então, o que induz os processos de
quebra para geração de energia. Em contrapartida, o anabólico vai gerar processos metabólicos de síntese. Qual hormônio aí é anabólico? Se o glucagon é catabólico, né? A insulina é anabólico. Ok? Os efeitos do glucagon e da insulina sobre o tecido adiposo podem ser considerados... Desculpa, tinha um errinho de português aí. Podem ser considerados sinérgicos, antagônicos ou permissivos? Antagônicos. Antagônicos. Por quê, Fran? Então. Ai, André, agora você me confundiu aí. Essa matéria é muito difícil. O que quer dizer antagônico? Porque um bloqueia o outro. Não necessariamente. É porque um quebra e o outro induz a síntese. Exatamente. Os efeitos deles são opostos. Isso aí. Então, quando um é secretado, ele inibe a ação do outro. Por isso que esses tipos de hormônios, eles têm que ser... A liberação deles tem que ser bem regulada, porque se os dois são liberados ao mesmo tempo, a gente vai ter dois processos diferentes, opostos acontecendo, o que não é vantajoso. Né? Por exemplo, degradar e sintetizar gordura ao mesmo tempo no tecido adiposo, não tem porquê. Né? Vai ter um gasto energético à toa. Né? A gente vai degradar para sintetizar, né? E degradar de novo para sintetizar, degradar, sintetizar ao mesmo tempo. Não é uma coisa viável. Tá? Então, esses hormônios antagônicos são muito importantes para o controle aí da homeostase. Apresente um mecanismo de regulação por feedback positivo. Baseado no texto. Eu acho que está errado, André, mas eu coloquei que quando a insulina baixa além dos valores normais, começa a liberação do glucagon. Não. Porque não é a insulina tá baixa que vai liberar o glucagon, é a glicemia baixa que vai liberar o glucagon. Eu coloquei glicemia. Ah, glicemia, desculpa. Então lê Eu de li novo, errado. faz favor. Eu coloquei que quando a glicemia abaixa além dos valores normais, começa a liberação do glucagon. Ah, não, eu botei insulina mesmo, André. Eu confundi aqui, peraí. Ah, não, a gente está na 5 ou está na 4? Tá na 4. Então, na 4 eu coloquei a insulina e na 5 eu coloquei a glicemia. A 4 para 4 tá errado, para 5 tá incompleta, tá? Vamos trabalhar um pouquinho nesse daí. Alguém colocou o que na 4 diferente da Fran? André, eu coloquei a mesma coisa que na 1A, que a insulina secretada induz a produção de mais insulina. Isso aí. Então, não foi a mesma coisa, não. A secreção de insulina pelas células beta induz a secreção de mais insulina por essas mesmas células. Então, isso aí é um efeito de feedback positivo, né? Se eu tenho um aumento de uma substância, a secreção de uma substância, e ela induz ainda mais a secreção dela mesma, isso é um feedback positivo. E um feedback negativo? Vamos trabalhar na Aí, fala. eu coloquei
queda da glicemia para níveis normais e pela ação da insulina, mas tá errado também, né? Queda da glicemia. Para níveis normais pela ação da insulina. Só precisamos complementar. A queda da glicemia para níveis normais pela ação da insulina inibe a própria secreção de insulina. O efeito da insulina qual é? Baixar a glicemia. E o efeito dela inibe a sua própria secreção. Isso é um feedback negativo. Se fosse um feedback positivo, mesmo com a glicemia baixa, continuaríamos a liberar insulina. O efeito da insulina continuaria promovendo sua liberação. Entenderam a diferença de positivo para negativo? A queda da glicemia para níveis normais de insulina inibe... Aqui não tem vírgula, não. Inibe a própria secreção de insulina. Ok, Fran? Então sua resposta, seu raciocínio não estava errado. Só faltou complementar ali o que é o feedback negativo, né? Que é a inibição da insulina pelo seu próprio efeito. Tá bem, André. Essa matéria é bem dificinha, né? É bem difícil. Bem difícil. Por isso a gente está exercitando bastante. No semestre passado, eu não fiz desse jeito. Então, os alunos ficavam muito perdidos. Acho que fazendo exercício assim vai situando a gente e vai deixando vocês mais por dentro, vai assimilando melhor, né, o conteúdo. E Apesar depois você... de... Desculpa. Você consegue dar uma prévia mais ou menos dos pontos que a gente tem? Consigo. Consigo, sim. Que vocês têm que focar mais, né? É. Só para a gente saber mais ou menos como que a Uhum. gente vai se preparar para essa prova aí. Não dizendo que é para ficar mais tranquilo, mas só para a gente saber Sim. quanto que tem. Uhum. Com certeza. A gente faz isso a gente vai ter uma aula, né? Antes da prova ainda, que é do sistema nervoso. No final dessa aula, a gente faz uma revisãozinha, apontando os principais tópicos que vocês têm que estudar. Quais podem ser os efeitos no metabolismo de quem é portador de diabetes tipo 1, no qual as células beta do pâncreas são atacadas pelo sistema imune e, assim, a insulina deixa de ser secretada? Essa eu coloquei que se a glicemia estiver alta, não irá ocorrer a homeostase, porque não é no diabetes tipo 1 que... Agora já sou eu falando. É no diabetes tipo 1 que o pâncreas, o fígado não produz a insulina. Isso aí, o pâncreas, isso aí. Aí ele não produzindo a insulina, não vai ter como a glicemia baixar, né? Voltar ao nível normal, ter homeostase. Tá. A glicemia estando alta, não teria insulina para retornar a glicemia para os valores normais, não ocorrendo então homeostase. Alguém colocou alguma coisa diferente ou que possa complementar essa resposta? André, eu botei que entraria, entre aspas, botei entre aspas, porque eu sei que a palavra não é correta, em desequilíbrio. Eu acho que é praticamente a mesma coisa, né? Exatamente.
Aí nós tivemos também o fórum, né? Eu vou dar uma lida ainda nas postagens do fórum. Eu fui recebendo aqui por e-mail também, assim como vocês, né? Cada postagem. Vou sintetizar ele, criar um documento a partir do fórum, com as participações de vocês, para gerar um material de estudo, mas vai ser um adicional. Tá? Eu não pretendo cobrar esse conteúdo do fórum especificamente na prova, não. Mas para a gente dar uma trabalhadinha melhor naqueles hormônios que vocês colocaram, porque muitos deles a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. Tá? Então a gente vai ver a vasopressina, a gente vai ver aldosterona no controle da pressão arterial, a gente vai ver hoje, por exemplo, FSH, LH, progesterona, estrogênio, testosterona. Tá? Então, com o passar do tempo da nossa disciplina, a gente vai vendo aí esses hormônios atuando. Só que é muito importante para mim que vocês leiam as postagens dos colegas no fórum, né? Não só façam a sua postagem, mas que vocês também façam a leitura e reflitam um pouquinho, né, nas perguntinhas que eu coloquei lá de feedback. Né? O nosso conhecimento vai sendo gerado assim, né, por questionamentos. Eu trago o material para vocês, se vocês tiverem um questionamento, isso me enriquece, porque mesmo se eu não souber a resposta, eu tenho que pesquisar, e o mesmo acontece com vocês. Quando eu faço um questionamento para vocês, eu induzo a curiosidade, né? Mesmo que vocês não parem para escrever, né? Induz ali uma chavinha, liga uma chavinha para vocês tentarem pensar numa solução. Tá ok? E isso já é muito significante aí para a aprendizagem de vocês. Então, nada é em vão, não. Ah, professor, eu fiz esse exercício de hoje que você está corrigindo, fiz um monte de coisa errada. Não entendi um monte de coisa. O importante é que você parou para pensar em responder, né? Pesquisou alguma coisa, viu a nossa aula, né? Então, você em algum ponto ali, mesmo quem fez errado, garanto que compreendeu melhor a discussão das respostas do que quem nem tentou. Tá bom? Então, o mais importante para a gente é essa tentativa e as correções caso estejam erradas. Sempre pensem nisso aí, tá, gente? Ok? Alguém viu algum hormônio aí que colocou no fórum ou de algum colega que achou muito interessante querer compartilhar com a gente? Algum hormônio que não fazia ideia? Eu acho que alguém colocou algo sobre a prolactina. Achei bem interessante. A prolactina, né? A prolactina, ela pode indicar, né? Acho que eu já falei isso na aula passada, a presença de tumores também, né? No diencéfalo, até mesmo no cérebro, né? Que comprima ali a hipófise e impeça ali e promova a maior secreção de prolactina. Então, prolactina aumentada pode estar associada a tumores também. E Você também falando a sobre atividade física. Oi. essa questão da prolactina alta, o que seria o... Igual você falou que tem relacionado a tumor e tal, eu fico preocupada porque a minha deu um pouco alta. Uhum. O que seria alta do tipo se preocupar? Porque realmente o clínico pediu para eu procurar um endócrino. O que acontece? Não só tumores, né, Fran? Só para te tranquilizar, e como depende também da regulação do hipotálamo, hipófise, né? Justamente o endócrino ele vai saber te direcionar melhor nisso daí. Essas elevações, Fran, elas podem ser significantes ou não, mas dependendo do estágio também em que esse tumor estaria. Né? Se for um tumor inicial, a secreção vai ser menor. Se for um tumor maior, a secreção vai ser maior.
Então, você sendo encaminhada para o endócrino, provavelmente ele vai pedir para você repetir o exame em jejum, sem realizar atividade física antes da coleta. Isso é muito importante porque a prolactina pode estar aumentada simplesmente por você ter feito alguma atividade física antes da coleta. Ter ido caminhando para o laboratório, ter feito uma atividade física em academia no dia anterior. Então, é importante que você faça um repouso antes da coleta, ou vá de carro. Chegando lá no laboratório, você aguarde de meia hora a 1 hora antes de fazer a coleta, se você for a pé. E também que não faça atividades físicas no dia anterior ou 48 horas antes, para garantir que aquele nível de prolactina seja realmente em relação à secreção pela hipófise, né, nesse controle do hipotálamo sem ser induzido pela atividade física. Não sei como que foi a coleta aí do seu exame, se você chegou já a repeti-lo. Já repetiu? Eu segui todos esses passos aí, mas aí eu não dei muita atenção para quando ela pediu para eu procurar o endócrino. Aí acabou que eu nem procurei e deixei, né? Deixei rolar. Para mim, tanto faz. Mas agora que você falou aí do humor, eu fiquei um pouco preocupada. Você fez esse exame quando? Tem quanto tempo que você fez? Deve ter 1 mês e pouco. Um mês e pouco. Tá bem válido ainda. Procura o endócrino, ele vai te pedir outros exames também, porque quando tem uma alteração por tumor, assim, outros hormônios também podem estar alterados. Então, ele pode te pedir também os outros hormônios, TSH, FSH, tá? Então, de repente, ele te peça outros exames, até para ver se é uma desregulação hormonal, né? E pode ser que ele te peça também, é muito comum pedir ressonância da célula túrcica. Lembra da célula túrcica que a gente estudou em anatomia? Justamente aquela região que abriga a hipófise. Tem uma ressonância magnética que foca só na célula túrcica. Aí vê o que está acontecendo ali com a hipófise. Entendi, mas também pode dar outros sintomas, né? Não só a prolactina alta, né? Sim. Às vezes não dá nem sintoma, Fran. Às vezes não dá sintoma nenhum. Tá? Por isso que esses exames periódicos são importantes, né? Para detectar tudo na fase inicial. Não estou dizendo que seja seu caso, pelo amor de Deus, tá? A gente está discutindo aqui dentro da nossa disciplina. Tá ok? Tem nada, pode ser que não tenha nada a ver. Não é sempre que isso acontece, não. Pelo contrário, a maioria das elevações de prolactina não estão associadas a tumores. Muito pelo contrário, tá? Pode estar. Mas a maioria das alterações não são devidas a tumores, não. Graças a Deus. Tá? Pode ficar mais tranquilo aí. Tá? Também pode ter... não, deixa. Em relação ao ciclo menstrual, não tem muita variação com prolactina, não. Tô tentando ver aqui, imaginar alguma alteração do ciclo menstrual com a prolactina. Não, mas não vejo muita relação, não. Porque a prolactina é mais induzida depois do parto, né? Para a produção de leite. Quem pesquisou a prolactina tem alguma coisa para complementar? Quem postou lá no fórum? Não? Sigamos, então, para a nossa aulinha de hoje. Nossa aula de hoje é bem interessante. É um assunto que todo mundo se interessa. É um assunto que está relacionado, né, aos nossos objetivos de vida, né? Independente se a gente quer ter filhos ou não, a gente precisa entender um pouquinho dos sistemas reprodutores, justamente para entender, né, como a gente pode ter,
como nós podemos originar descendentes e o que nós podemos fazer para evitar filhos, né? Métodos anticoncepcionais. Então, a gente vai estudar os sistemas reprodutores, a gente vai falar muito de hormônios, tá? Principalmente na regulação do ciclo menstrual, e a gente vai falar um pouquinho, né, das mudanças que acontecem, né, como que surgem os gametas. É uma aula com bastante conteúdo, mas eu acredito que o conteúdo seja... Vamos ver como é que vocês vão encarar. Seja interessante. Primeiro, o que é reprodução e qual a importância de nos reproduzirmos? A reprodução seria gerar um novo indivíduo, e a importância de a gente se reproduzir é para a continuação da espécie. Exatamente, né? Perpetuar a nossa espécie aí no mundo. Essa reprodução, ela gera descendentes iguais, diferentes ou diferentes entre eles, iguais ou diferentes à sua origem paterna ou materna? Como é que é? André, eu acho que gera diferentes, não? Tipo, é humano, mas vai ser com DNA diferente. Perfeito. Então, como nós já vimos até na aula de genética, né? A cada reprodução, até às vezes considerando só a reprodução celular, a cada momento que ocorre uma reprodução, a chance de ter ali uma mutação, né? Ou de ter uma característica mais vantajosa, né? Sendo perpetuada. E aí nós vamos evoluindo. Então, a reprodução não é só deixar, né? Não é só perpetuar, fazer com que ocorra a perpetuação da espécie, simplesmente para aumentar o número de indivíduos, mas também por proporcionar indivíduos diferentes, né, que possam aí apresentar vantagens em relação à nossa sobrevivência no ambiente. Perfeito, Fran. Isso aí. Coisinha básica, né? Essa reprodução, ela pode ser reprodução assexuada ou reprodução sexuada, né? No nosso caso, nós temos reprodução sexuada, no qual há troca de material genético. Então, quando o espermatozoide, né, fecunda o óvulo, eu estou tendo ali uma combinação genética diferente das que estão nas células maternas ou paternas. Então, eu tenho ali combinações, né, de genes diferentes. E isso é reprodução sexuada ou reprodução sexual. Na assexuada, nós não temos essa variabilidade genética. Alguns organismos se reproduzem por reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada é o que acontece com a mitose, né? A mitose que ocorre nas nossas células somáticas é uma reprodução assexuada. Não tem troca, né, de material genético. Mas quando a gente diz, quando agora está tratando de reprodução para a origem de um novo indivíduo, nossa reprodução é sexuada, com certeza. Aí a gente vai relembrar do crossing over, que acontecia lá na meiose, né, que a gente tinha os cromossomos homólogos, né, paterno e materno, trocando entre eles fragmentos, né, e assim a gente originava cromossomos diferentes, tanto do pai quanto da mãe. E aí nossos espermatozoides e óvulos vão ser diferentes, vão ter genoma diferente, né, das células maternas e paternas. Tudo por conta do crossing over que acontecia na meiose, lá
na produção dos gametas. Depois vocês podem assistir os vídeos lá de novo do professor Jubilu no YouTube, se vocês quiserem, para relembrar mitose e meiose, tá? Se julgarem necessário aí. Todo óvulo, ele vai ter o cromossomo X, tá? O X, ele está presente em todos os óvulos. Por quê? A mulher é determinada pela presença de 2 cromossomos X. Quando a célula da mulher passar pela meiose, ela vai originar 4 células com um cromossomo X, porque esses cromossomos sexuais das mulheres são apenas o X. Então, todo ovócito, toda célula, todo gameta feminino vai ter apenas o cromossomo X. Já o espermatozoide, ele vai ser originado, ele vai ser originado por uma célula que vai dar origem a 4 espermatozoides Só que as células masculinas, nossas células somáticas masculinas, elas têm 2 cromossomos, um cromossomo X e um cromossomo Y. Então nós vamos originar espermatozoides com X e espermatozoides com Y. Então vão ser 2 espermatozoides com X e 2 espermatozoides com Y. Se um espermatozoide X fecundar um óvulo, um ovócito, vai nascer uma menina, XX. Se for um espermatozoide Y a fecundar um ovócito X, vai originar um menino. Tá? Então, os meninos são XY e as meninas são XX. Beleza? Okay. Então, vamos lá. Então, no caso de uma mulher, XX, um dos cromossomos X ficam inativos. Ele não se manifesta. Tá? Ele praticamente não tem tanta importância na expressão gênica. O que pode aparecer, por exemplo, em células da mucosa, se a gente raspar a mucosa bucal e colocar as células no microscópio com corante e observar os núcleos, a gente vai ver corpúsculos de Barr que representam
são grânulos densos que tem no núcleo que representam o cromossomo X que não funciona. Alguns neutrófilos também, células de defesa do sangue, neutrófilos segmentados, acho que vocês estudaram isso com o professor José Carlos no semestre passado, não estudaram? Neutrófilo, eosinófilo. Estudamos. Show. Alguns neutrófilos também de mulheres pode ter essa estruturazinha aqui no núcleo, chamada de baqueta de tambor. O que não aparece nos neutrófilos masculinos. Tá? Também está associado a esse cromossomo X que não funciona. Tá bom? Por que isso não aparece nos homens? Porque como os homens têm XY, ambos os cromossomos do homem vão funcionar. O X e o Y. A ação do Y, né? O Y carrega genes que vão fazer que lá na fase embrionária ainda comecem a surgir os testículos, né? Os caracteres sexuais masculinos. Então, o Y tem esses genes que vão ser responsáveis por essa definição, né, do sexo ainda na fase embrionária. É interessante, então, porque se tiver algum defeito no Y, o bebê pode apresentar alguma característica feminina. Tá? Pode não ter desenvolvimento adequado das gônadas, pode ser hermafrodita. O que quer dizer hermafrodita? Existem diferentes tipos de hermafroditismo. Pode ser que tenha uma gônada feminina, uma gônada masculina, ou seja, ele pode ter um ovário e um testículo. Pode ser que ele tenha as gônadas parcialmente formadas como um ovário e a outra parte como um testículo. E a outra gônada masculina ou feminina. Ou as duas gônadas, tanto direita quanto esquerda, parcialmente feminina, parcialmente masculina. Em todos os casos, o hermafroditismo ele não é capaz de gerar um novo indivíduo, tá? Hermafroditas são estéreis. São estéreis. André, Hum. mesmo que realizar a cirurgia e tal, que eu já cheguei a estudar um pouquinho sobre isso, que eu vi que tem como a pessoa optar, né? Ou por um lado ou por outro. Mesmo se fizer a cirurgia, já continua estéril? Então, depende também, Fran, da indução que seja feita, tá? Porque pode ser que, se for, por exemplo, eu tenho uma gônada masculina e uma gônada feminina. Eu posso induzir, eu posso retirar o ovário, ficar só com a gônada masculina. Aí, de fato, vai ter uma regulação ali, porque como aí eu vou ter só a gônada masculina atuando, vai ter uma regulação hormonal melhor. Tá? E também vai exigir a indução de hormônios, tá? A administração de hormônios nesse controle. Mas a tendência é que não gere filhos, tá? Na maioria das vezes, a gente, na ciência, né, a gente fala, a gente tenta generalizar, né? Mas pode ser que aconteça casos, isso é mais comum, tá, Fran? De hermafroditas produzirem espermatozoides viáveis, tá? Aí é mais comum que eles sejam férteis. No caso de uma mulher que apresente assim útero e tudo, mas tem um hermafroditismo, é mais difícil que ela leve uma gestação até o final.
ou que o óvulo dela seja bem viável, porque tem vários fatores hormonais ali que vão causar algum probleminha aí no processo reprodutivo. Bem complicadinho o caso de hermafroditismo. Eu falei. Aí esse esqueminha aí tá mostrando justamente isso que eu mostrei para vocês, tá? Então a gente tem aqui, ó, óvulo e espermatozoide. A gente sabe que o óvulo é X, né? Só pode ser X. Então nós vamos ter um zigoto XY. Óvulo mais espermatozoide XX, um zigoto XX. No zigoto XY, há o fator determinador de testículos, que é justamente um gene que está presente no cromossomo Y. Então, ele vai fazer com que originem-se testículos. Se for XX, não tem esse fator determinador de testículos e vai originar os ovários. Ok? Isso, gente, quer dizer que até mais ou menos o 30º mês, segundo mês, mais ou menos, de gestação, entre o segundo e terceiro mês de gestação, ainda não é possível diferenciar bem o sexo dos bebês por conta disso daí. Tá? Então, a gente... Porque eles têm as mesmas origens embrionárias, né? Nas gônadas primitivas. Depois é que elas vão ser diferenciadas em testículos e ovários. Ainda na vida intrauterina, esses ovários e testículos, eles começam a produção de espermatozoides e de óvulos, ainda dentro do útero. Só que isso fica estacionado. Isso fica parado aí numa das fases da meiose, que é a prófase 1. Então, fica estacionado ali. Só vai voltar a continuar o processo de meiose na puberdade. Quando a gente ali atinge por volta de 11, 12 anos, né? As meninas, às vezes, aí entre 9 e 11 anos, mas o normal mesmo é entre 11 e 12, os meninos entre 11 e 15 anos, aí vai chegando aí na fase da puberdade, que é marcada justamente por esse início aí da vida sexual, né? Lembrando, gente, que nós ainda carregamos efeitos fisiológicos dos nossos ancestrais. Então, nossos ancestrais, eles tinham que se reproduzir, né, bem jovens, porque eles morriam cedo, né? Então, nossos ancestrais com 11, 12 anos, 13 anos, já começavam a ter filhos, né? Porque morriam aí por volta de 20 e poucos anos, 30 anos, né? Às vezes até menos, dependendo aí do nível de ancestralidade que a gente está considerando. Tá? Então, hoje em dia isso já não acontece, né? Nossa expectativa de vida aumentou muito, então a gente pode ter filhos aí até por volta dos 40 anos, se tiver um tratamento, né, um acompanhamento, ou por inseminação artificial ou por inseminação artificial e congelamento de ovócitos, as mulheres podem engravidar aí com 50 anos, né? Vai depender do seu bem-estar de saúde, do seu desejo, né? E assim por diante. Porque nós temos uma longevidade maior, né? Então, isso nos permite fazer esse controle antes, ainda dentro da nossa expectativa de vida. Certo? Então, ainda na fase intrauterina, essas células são
começam a se diferenciar em gametas. Aí a gente começa a falar dos hormônios, né? Então, a gente tem aí a regulação do hipotálamo, da hipófise e nas gônadas. A gente já chegou a adiantar isso um pouquinho na aula passada, né? Quando nós estávamos falando da regulação hormonal. Então, tem aqui, ó, o hipotálamo, ele secreta o hormônio liberador de gonadotropinas. Hormônio liberador de gonadotropinas. Quem são essas gonadotropinas? Essas gonadotropinas são o FSH e o LH, que são secretados pela hipófise anterior, ou adenohipófise. Então, o hipotálamo libera, né, secreta o hormônio liberador de gonadotrofina, ou gonadotropina, que estimula a hipófise a secretar as propriamente ditas gonadotropinas, FSH e LH. O FSH ele é o folículo estimulante e o LH é o luteinizante. FSH, folículo estimulante. E o LH é o luteinizante. Por que eles receberam esse nome? Oi? Esses dois, esse folículo estimulante e esse luteinizante, é produzido no homem e na mulher ou só na mulher? Em ambos, tanto no homem quanto na mulher. Por quê? Eles primeiro foram descobertos, Fran, nas mulheres. E receberam os nomes justamente pelos efeitos que eles provocavam, né? Os primeiros efeitos que foram descobertos em relação a eles, que é justamente estimular o folículo a produzir, a maturar o ovócito, tá? O que vai dar origem ao óvulo, e ao luteinizante, que é a formação do corpo lúteo, que vai secretar progesterona. Tudo no ovário. Então, eles receberam os nomes baseados nesses efeitos principais. Mas nós, homens, não produzimos folículos nem produzimos corpo lúteo. Mas esses hormônios, FSH e LH, continuaram com essa nomenclatura, mas têm efeitos sim no homem, tá? Principalmente estimular a gametogênese, a espermatogênese, a produção de espermatozoides. Tá? É o que está até mostrando aqui no desenho. Então, a hipófise anterior produz o FSH e o LH, tanto em homens quanto em mulheres. Esse FSH e LH, eles vão agir sobre as gônadas. Quais são as gônadas? Testículos no homem e ovários nas mulheres. Nos ovários, vai induzir a produção de óvulo. Óvulo, gente, é quando o ovócito termina sua divisão, sua meiose. E a gente vai ver que o ovócito só conclui sua meiose depois de ele ser fecundado. Então, por isso que eu estou tentando falar toda hora ovócito, para vocês entenderem que é antes do óvulo ser fecundado. Porque a gente normalmente fala óvulo e espermatozoide, né? Mas óvulo é só quando o ovócito é fecundado. Fora isso, ele continua ovócito. Então, produção de gametas, espermatozoide e ovócito. As gônadas também produzem um hormônio chamado inibina. Essa inibina, ela vai bloquear a secreção de FSH pela hipófise anterior, tá? E de LH também bloqueia um pouco, mas é mais o FSH. E as gônadas também vão produzir os esteroides sexuais, que são progesterona, estrogênio, testosterona, tá? Os esteroides sexuais.
Vou colocar aqui progesterona, testosterona e estrogênio. Vou colocar vírgula, porque tem o estradiol também. Vou colocar só os principais. Tá? Progesterona, testosterona e estrogênio. Esses hormônios também vão regular a secreção de FSH e LH e de hormônio liberador de gonadotrofina, que é secretado pelo hipotálamo. Feedbacks negativos. Tá? Sempre que tiver negativo aqui, significa que é um feedback negativo e que está ocorrendo bloqueio da ação. Quando nós formos ver de novo o ciclo menstrual, nós vamos ver que ocorre um feedback positivo ali no meio do ciclo menstrual, que aumenta a produção de LH. Mas isso quando chegar um pouquinho mais para frente, tá? Ok, até aqui, gente. Entenderam, então, como o hipotálamo regula ali a secreção de FSH e LH pela hipófise? Então, se tiver um aumento de progesterona, ou de testosterona, ou de estrogênio, o que vai acontecer com a ação do hipotálamo sobre a hipófise na liberação de FSH e LH? Vai diminuir ou vai aumentar? Repete a pergunta, por favor, André. Se tiver um aumento acima, né, dos níveis basais de progesterona, testosterona e estrogênio, o que vai acontecer com a produção de FSH e LH? Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar porque precisa deles para produzir esses hormônios? Não, vai diminuir, porque eles causam feedback negativo sobre o hipotálamo e sobre a hipófise, diminuindo a secreção de FSH e LH. Então, quanto mais FSH e mais LH, não é? Uhum. Eles vão entrar, então, como um regulador ou não? Não, quem vai regular é a progesterona, testosterona e estrogênio, que são esses esteroides sexuais aqui, ó. A progesterona, a testosterona e o estrogênio que vão inibir a síntese de mais FSH e LH. André, você pode explicar de novo, porque eu realmente não entendi, por favor. Posso, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Então, ó, o hipotálamo, ele vai secretar o hormônio liberador de gonadotrofina, que vai induzir a hipófise a secretar tanto FSH quanto LH, correto? O FSH e o LH vão induzir o ovário e os testículos a produzirem progesterona, testosterona e estrogênio. Só que se essa produção não fosse interrompida, nós teríamos uma alta concentração, uma alta produção de progesterona, testosterona e estrogênio. Então, esses próprios hormônios, eles fazem um controle por feedback negativo, bloqueando tanto o hipotálamo a secretar hormônio liberador de gonadotrofina, quanto a hipófise a liberar diretamente o FSH e LH. Ou seja, se a gente tiver um aumento de progesterona, testosterona e estrogênio, a produção de FSH e LH ficam inibidas. Entendeu, Fran? A pessoa tem ovário policístico, às vezes, ou está com a testosterona alta, vai ter um desequilíbrio nesses dois fatores que você falou, no FSH e no LH. Exatamente. Então, por exemplo,
quando a mulher está na menopausa ou quando o homem está na andropausa, eles diminuem a produção de progesterona pelo ovário e testosterona no testículo. Então, se na andropausa não tem testosterona, né, em concentrações normais, porque está abaixo, e na menopausa, progesterona e estrogênio também estão baixos, o que vai acontecer? Não vai ter esse controle negativo. O hipotálamo e a hipófise vão começar a secretar mais FSH e LH. Então, mulheres em menopausa e homens em andropausa tendem a ter FSH e LH altos porque não tem concentrações adequadas de progesterona e testosterona, porque seus testículos e ovários não estão mais produzindo de forma satisfatória esses hormônios. Entendeu? Andropausa e menopausa, nesse efeito aí. Sim, entendi, mais ou menos. Mas entendi, eu acho. Qualquer coisa depois você anota. Aliás, tem isso na aula. Eu coloquei no finalzinho da aula falando de andropausa e menopausa. André, eu ia pedir também. Eu não sei se os outros da turma também concordam comigo, mas sobre você disponibilizar a apostila da aula para gente, se for 15 minutos, meia hora antes da aula, para ir acompanhando junto, se puder disponibilizar. Tá. Tá joia. Aí, se tiver alguma coisa para anotar, eu já anoto na apostila. Ele já fica num local só. Beleza. Por favor. Beleza. Vou fazer isso sim. Mesmo que se eu não lembrar, vocês me lembrem antes de começar a aula, antes de eu começar a explicar, que eu disponibilizo para vocês. Tá? Mas eu vou tentar colocar até uma semana antes, acabando a aula aqui. Se eu já tiver a aula prontinho, eu já disponibilizo para vocês. André, deixa eu te perguntar, nessa matéria, você vai disponibilizar os testes igual você fazia em anatomia e histologia para a gente fazer antes da prova? Não, eu posso disponibilizar para vocês questões antigas de prova. Ah, entendi. Tá? Com gabarito, porque a gente está fazendo os exercícios, né? Valendo ponto. Aí não vai ter o teste, não. Mas aí eu disponibilizo as questões antigas. É porque ajuda muito a estudar, mesmo que não valesse ponto, sabe? Só pra gente, igual você dava, tipo, antes da prova, com o que ia cair na prova. Eu posso até ver, mas... eu posso, ao invés de disponibilizar as questões de provas antigas, eu posso usar as questões das provas antigas como um teste para vocês também. Tanto faz. É a mesma coisa, Pode ser. né? Ajuda muito a estudar antes. Show. Mas aí vocês veem o que vocês preferem. Se em PDF, para vocês imprimirem, lendo, fazendo anotações, ou se online, igual você tá propondo. Que eu acho que em PDF fica mais fácil para vocês fazerem observações, né? Nas questões. Eu acho, não sei. Aí agora, voltando mais um pouquinho nesse esqueminha aí, uso de pílulas anticoncepcionais. Quais são os hormônios que mais tem aí nas pílulas anticoncepcionais? O estrogênio e a progesterona? Exatamente. Tem anticoncepcionais à base de progesterona, né? Tem a base de estrogênio e tem conjugado, né? Progesterona e estrogênio. Mas são os mais comuns aí, como métodos contraceptivos. Você tomando a pílula anticoncepcional, você causa um aumento da progesterona e do estrogênio, certo? É. Ok.
se você aumenta progesterona e testosterona, acontece exatamente o que está aí no esquema. Vai ter um controle, um feedback negativo sobre a hipófise anterior e ela vai deixar de liberar FSH e luteinizante. Se ela deixa de liberar FSH, isso vai retardar a ovulação. Porque não vai ter o hormônio folículo estimulante para induzir a liberação do óvulo, ou do ovócito, né? Como já expliquei para vocês. Mas é interessante. Mas aí, no caso, a mulher não vai perder as características femininas, né? Por mais que não esteja produzindo o óvulo. Exatamente. Não vai porque, olha, ela está ingerindo os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais ela tá ingerindo progesterona e estrogênio, não está deixando de produzir. Quer dizer, está deixando de produzir, mas não está deixando de ter. Mas isso deixaria o corpo em homeostasia? Homeostasia? Não, não. Não. Se tivesse em homeostasia, ela iria ovular. Por isso que a longo prazo alguns danos, né? Porque na verdade não é nem por isso, Fran. É porque assim, a gente está vendo esses hormônios apenas sob um ponto de vista. Apenas num efeito que ele desencadeia, que é a ovulação. Mas eles têm efeitos em vários outros tecidos, em várias outras partes do corpo. Por exemplo, na vasoconstricção, né, na formação de trombos. Aí, quem usa anticoncepcional tem mais probabilidade de ter uma trombose, ter um AVC, um AVE, né, ter um problema na coagulação sanguínea, por exemplo, tá? Além de outros fatores, né, hipertensão. Então, tem vários fatores aí que esses hormônios podem desencadear, porque eles não têm ação só nesse efeito aí. A gente está vendo nesse aspecto, porque é a matéria de hoje, né? A gente está vendo ele de forma bem resumida, mas se vocês pesquisarem artigos científicos, vocês vão ver que tem efeitos diversos em diferentes partes do corpo. Então, sempre que a gente for estudar hormônio, a gente tem que ter isso na cabeça, né? Porque ele pode ter ações diferentes em tecidos diferentes. Então, quando a gente nasce, a hipófise ela é bastante estimulada pelo hipotálamo e aí a gente secreta bastante FSH e LH, tá? Então, quando a gente nasce, a gente tem FSH e LH bem alto. Não só porque a gente está naquele momento do nascimento, mas antes mesmo no estágio fetal, ainda dentro do útero. Lembra que eu falei? A gente já tá iniciando o processo de formação de gametas. E esse nível baixa, tá? Logo após algumas semanas do nascimento. Só vai voltar a ter elevação de FSH e LH na puberdade, sendo que o FSH aumenta antes do LH. Tá? Então, só na puberdade que nós vamos ter esse aumento do FSH e LH. A elevação da secreção de gonadotropinas, quem são as gonadotropinas mesmo? FSH e LH, tá? FSH e LH. É consequência de dois processos. Alterações decorrentes da maturação encefálica
que resultam no aumento da secreção de hormônio liberador de gonadotrofina humana pelo hipotálamo. Ou seja, o nosso encéfalo, né, ele vai atingir maturidade justamente nessa fase. Então, é quando o hipotálamo está pronto para começar a secretar em maior quantidade o hormônio liberador de gonadotropina. E aí ele vai induzir a hipófise a produzir mais FSH e LH. Outro fator que acontece também é a diminuição da sensibilidade da secreção de gonadotropinas aos efeitos de retroalimentação negativa dos hormônios esteroides sexuais. Ou seja, com o passar da nossa idade, a gente vai diminuindo essa resistência ao feedback negativo. Ou seja, mesmo aumentando progesterona e estrogênio, pode ser que esse feedback negativo não funcione tão bem quanto funcionava na fase mais jovem. Tá? Então, aí a gente vai continuar produzindo FSH em resposta, né? sem ele ter esse feedback negativo, sem ser interrompido. E aí aumenta FSH e LH. Isso comparado com o nosso momento depois do nascimento e a puberdade, é um fator que acontece. Na puberdade, a gente diminui esse controle negativo aí também, né? E vai diminuindo ainda mais com o passar do tempo. Durante o final da puberdade, ocorre uma secreção pulsátil de gonadotropinas. Ou seja, a secreção de FSH e de LH aumentam durante o sono e diminuem durante os períodos de vigília. Pulsátil é isso, né? Em momentos diferentes a secreção vai acontecendo. Então, aumentam durante o sono, diminui durante a vigília, quando a gente está acordado. Esses pulsos de secreção aumentada de gonadotropinas durante a puberdade estimulam o aumento da secreção de esteroides sexuais das gônadas. Por outro lado, o aumento de secreção de testosterona dos testículos e de 1,7-beta-estradiol, que é o principal estrogênio, né, feminino, durante a puberdade produz alterações nas características do corpo em ambos os sexos. Então, o estradiol, que é um tipo de estrogênio, e a testosterona, que tem seus aumentos, eles é que vão levar principalmente as características sexuais que a gente tem. Justamente acontecem principalmente na puberdade. Quais são as características sexuais secundárias de um homem? Seria questão muscular? Questão muscular, fica com tônus muscular mais rigoroso, né? Tem mais força, aumenta a massa muscular. Aumenta a questão também a voz do físico, que eu digo assim, não ter uma cintura, o quadril não é tão largo. Isso, exatamente. A voz, né, que a Joyce colocou, também muda na puberdade, a voz fica mais grave, é uma dilatação da traqueia, né? E aí sai com a voz mais grave. Outras. Pelos, como barba também? Pelos, né, no corpo, barba, pelos na região torácica, né? Os pelos da região pélvica tendem a fazer um losango, né? Subindo para a barriga, para o abdômen e para o tórax. Já no feminino tende a fazer um triângulo, né? Ter o formato de um triângulo, não chegando aí
ao abdômen e ao tórax. Isso normalmente, tá, gente? Isso vai variar também, porque as mulheres também produzem testosterona. Então, vai depender do nível da concentração dessa testosterona em relação ao estrogênio para controlar essas características sexuais secundárias. Então, tem mulheres aí que apresentam alguns pelos na face, alguns pelos no abdômen, alguns pelos nos seios, mas tudo dentro da normalidade. Não quer dizer que tenha algum problema, tá? Salvo em situações em que haja aí algum problema endócrino. Né? Se for exagerado, aí pode ser que seja necessário aí um balanceamento dos hormônios. Né? Fazer uma compensação aí com a administração de progesterona para superar o efeito da testosterona. Ou do estrogênio, desculpa. E dos caracteres sexuais femininos, quais são os que aparecem aí? A mama, André, teria? A mama, exatamente, né? Tem o aumento da mama, né? Que a glândula mamária, as mulheres têm mais glândulas mamárias em maior tamanho do que os homens também apresentam glândulas mamárias, mas essas glândulas mamárias nos homens não são induzidas ao crescimento, né? Já que o homem não precisa produzir leite para o bebê, né? Para o recém-nascido. Já as mulheres precisam. A expansão, né? A dilatação da pelve, né? Há um aumento aí da cintura pélvica. Mas aqui. Aí vem as diferenças, né? A ausência de pelo, né? A voz permanece fina, tem pouca variação na voz. Sim. E aí, quando os atletas fazem uso de testosterona, né, para ganhar massa muscular, isso vai acarretar também nos controles das suas características sexuais. Né? Vai desregular, os homens podem passar a ter uma expressão de caracteres sexuais femininos, né? Pode voltar a ter aí uma voz mais aguda, pode ter o desenvolvimento de glândulas mamárias, o que a gente chama de ginecomastia, né? Porque aí o efeito da testosterona vai bloquear os seus próprios efeitos, lembra? Feedback negativo. Então, se a testosterona tinha o efeito de bloquear, por exemplo, o aumento da glândula mamária, o aumento dela vai bloquear esse efeito. Né? E aí pode passar a ter glândulas mamárias desenvolvidas. E nas mulheres, o contrário, né? A testosterona aumentada vai induzir aí a masculinização da voz, né? É um efeito bem interessante. Ok? Resposta sexual. O que vem a ser essa resposta sexual, gente? Essa resposta sexual durante o ato sexual, o nosso corpo passa por adaptações, principalmente a região pélvica, né? O estímulo pélvico, para que a gente chegue ali ao orgasmo. Né? O orgasmo ele é importante não só para nos dar prazer, né? Imagina se o sexo não fosse prazeroso, né? Quando é que nós iríamos nos reproduzir, né? E é interessante porque o parto não é prazeroso, né? Mas do ponto de vista evolutivo, o cérebro feminino trabalha, né? Como, apesar do parto ser doloroso, mas ele traz
a produção de hormônios, como de neurotransmissores também, como ai, meu Deus, esqueci o nome. Aquele que é liberado, deixa eu pesquisar aqui rapidinho, quando a gente tem um afeto, quando a gente abraça uma pessoa, quando a gente sorri para uma pessoa, né? A gente tem a liberação desse neurotransmissor, e aí, mesmo após o parto, né, ter sido dolorido, vem essa sensação de prazer, né, da mãe. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, só para não falar qual o neurotransmissor. Eu acho que é a própria ocitocina, mas eu não tenho certeza. Transmissor. Eu tinha lido isso ontem, André. Eu acho que é ocitocina mesmo. E dizem que é o hormônio do amor, né? Mas eu não Eu sei acho se que é essa. Eu acho que é a ocitocina mesmo. Mas é tanto nome, é a ocitocina mesmo. É tanto nome que às vezes a gente se confunde, né? Então, é a própria ocitocina mesmo. Então, olha que estratégia legal, né? Apesar de o evento fisiológico, né, da parte física ser dolorosa, a parte psíquica gera prazer, né? Então, logo após o parto, a mulher tem essa sensação, pode ficar com dores ainda um tempinho, mas considerando o parto natural, tá, gente? Não estou considerando o parto cesariana, não, claro, né? Mas considerando o parto natural, se ocorrer tudo dentro da normalidade, a mulher recupera-se, né, em 1 ou 2 dias e já volta a fazer boa parte das suas atividades, né? Tem uma atividade, a sua atividade recuperada com mais facilidade. E vai tendo a preparação também do corpo para diminuir todos esses sintomas dolorosos, né? A dilatação do colo uterino, né, para passagem do feto, o próprio posicionamento do feto, né, projetando a cabeça para o colo uterino para facilitar a sua passagem. Então, vão tendo processos ali no final da gestação para diminuir, né, esses obstáculos aí do parto, considerando dentro da normalidade. Então, essa resposta sexual, ela acontece tanto em homens quanto em mulheres. E tem algumas variações. A excitação sexual ela é mais perceptível no homem, claro, né? Porque o homem tem ereção, nas mulheres essa ereção não é proeminente, né? Apesar do clitóris também ter ereção, o clitóris é pequeno comparado ao pênis, né? Então é mais imperceptível. Assim como o orgasmo também. O homem não consegue fingir um orgasmo, né? Porque o orgasmo ele vem acompanhado da ejaculação. As mulheres não apresentam para o seu parceiro, de fato, o que está acontecendo no corpo dela, né? Já que essas alterações nas mulheres são mais internas do que externas, né? Então, essas respostas, a gente vai ver agora, né, esses estágios, elas ocorrem tanto em homens quanto em mulheres, mas um pouquinho diferentes um do outro. Então, existe uma divisão em 4 partes, tá? 4 fases dessa excitação sexual, que é dessa resposta sexual, que é a excitação, o platô, o orgasmo e a resolução, que é o final do processo da resposta sexual. Na fase de excitação, o que vai acontecer? Vai ter um aumento aí do tônus muscular, tanto na vagina quanto no pênis, tá? E congestão vascular. Vai ter um enchimento do órgão sexual, né? Do pênis, por exemplo, ou da vagina também, tá? Nessa fase de excitação. Essa fase de excitação, ela acontece antes do sexo ou também durante o ato sexual,
ela está relacionada à parte psicológica, né? Então, da gente imaginar uma situação erótica ou da gente ver alguma pessoa bonita na rua, né? Isso está relacionado à fase de excitação. Lembrando, gente, que nós somos seres racionais, né? Então, a gente não pode, não deve usar esse argumento da gente ser excitável do ponto de vista psicológico para justificar condutas aí que não são adequadas na nossa sociedade moderna, né? Então, um homem não deve justificar essa fase de excitação. Aí isso acontece naturalmente comigo porque eu sou homem, né? E cantar mulheres, né? Assediar mulheres por conta disso aí, tá ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui a gente está falando da fase de excitação propriamente dita na relação sexual, tá? E aí eu estou trazendo que essa fase de excitação também depende da questão psicológica, ok? Não só da questão psicológica, mas também da questão fisiológica, da questão física, por excitação, né? Tanto o clitóris quanto a glande do pênis, eles estão conectados aos nervos sensoriais da região pélvica, da região sacral, que vão se conectar lá no sacro, tá? E levar essa informação para o encéfalo para ser interpretada. E lá, essa excitação física pode resultar também, né? Esse estímulo físico pode resultar também na excitação. Então, tem fatores psicológicos e fatores fisiológicos envolvidos nessa fase de excitação. Beleza? Compreenderam? Nas mulheres, essa congestão da vagina, o aumento da circulação, do volume sanguíneo na vagina, também estimula a produção do líquido, né, que vai ser importante ali para a penetração, né, que é o muco vaginal, né, que vai lubrificar a vagina. Em mulheres que não amamentaram, não sei por que essa relação, tá, gente? Não encontrei. Em mulheres que não amamentaram, também pode causar um aumento considerável do útero durante o ato sexual. E também produz, ou melhor, aumenta o útero, né? E em mulheres que não amamentaram, também aumenta as mamas. Eu imagino que esse aumento das mamas não aconteça em mulheres que já amamentaram, porque o tecido porque o seio, né, o peito, fica flácido, né? Um pouco mais flácido depois da amamentação. Então pode ser que isso não aconteça por conta dessa flacidez. Tá? Foi o que eu imaginei, mas eu não encontrei nada claro sobre isso. E a fase de platô? Na fase de platô, nas mulheres, o clitóris vai ficar parcialmente escondido. As papilas mamárias, elas vão ficar eretas devido ao volume das areolas. Melhor, as papilas mamárias que estavam eretas, quando tem na fase excitável, na fase de excitação, as papilas as papilas mamárias, né, o bico do peito, fica ereto. Na fase de platô, como há um aumento do volume do peito, as areolas acabam escondendo um pouco essa papila aí, tá? Fica mais escondidinha. A congestão vai continuar acontecendo, tá? Tanto no homem quanto na mulher. Então, no homem continua acontecendo a manutenção, continua acontecendo a ereção peniana e a congestão
mais para o final, mais para a parte externa da vagina, gera a plataforma orgásmica, que é uma redução no diâmetro da vagina naquele ponto, tá? Que causa maior atrito com o pênis. Isso na fase de platô. Isso, então, a gente teve a fase excitável do sexo e tem a fase de platô. A fase de platô vai levar ao orgasmo. O orgasmo dura poucos segundos, tá? O útero e a plataforma orgásmica, né, da vagina se contraem várias vezes em poucos segundos. Então, repare, esses efeitos nas mulheres são mais internos, né? É mais difícil ser perceptível pelo seu companheiro. Já no caso do homem, ocorre as contrações também, né? Do pênis, contrações musculares também esqueléticas, né? Induzidas aí pelo orgasmo, e vem acompanhado da ejaculação no homem. Depois do orgasmo vem a resolução, que é quando o corpo retorna à sua condição pré-excitação. Pode aí restabelecer, né? O descanso, né? Depois disso aí vai ter um descanso para que haja novo ato sexual, né? Pode ser logo em seguida, né? Dependendo da situação, ou um tempo depois. Mas o que é interessante é que as mulheres, elas não apresentam um período refratário. O que é isso? As mulheres, elas podem ter orgasmos múltiplos, né? Ou melhor, orgasmos em sequência. Diferente do homem, que mesmo tendo a relação sexual, ele pode ter a ereção, continua tendo a ereção, mas eles não vão ejacular por conta desse período refratário. Tá? Então, ele precisa restabelecer, né, ter a resolução, ter um tempo, um descanso, para que possa ejacular novamente. Então, ele pode ter a ereção ainda, ele pode ter uma nova ereção após um ato sexual, mas não ejacular nesse segundo ato sexual logo em seguida, tá? Por conta desse período refratário. O que vem acontecer no corpo do homem nesse período refratário? A produção de mais sêmen, né? Pelas vesículas seminais, próstata, glândula bulbo-uretral, porque precisa produzir mais um volume de sêmen para que ele seja ejaculado. Tá? Então, essa produção não é instantânea. Então, precisa aí desse período refratário para que essas glândulas possam novamente produzir as secreções que formam o sêmen. Ok? Entenderam até aqui, gente? Então, aqui a gente tem um esqueminha mostrando, né, o que acontece aí na vagina nesses níveis. Então, tem a vagina aqui sem estar excitada e a vagina excitada. Né? Reparem aqui no estreitamento da vagina, que é justamente aqui, ó, que a gente chama de plataforma orgásmica. Tá? Há um aumento ali da vascularização e as paredes da vagina nesse ponto aumentam de espessura e acabam diminuindo o diâmetro do canal vaginal. Ok? Então, aumenta aí, proporcionalmente aumenta o diâmetro do canal vaginal próximo ao colo uterino.
Isso são mudanças que acontecem aí na vagina. No homem ocorre a ereção, que é resultado aí do enchimento do corpo esponjoso, né, do pênis e dos corpos cavernosos também, tá? Do pênis. Aí a resposta sexual masculina. Então tem a ereção, né, que é justamente ocorre na fase excitável, na fase de platô, né, e até na fase de orgasmo. Então a ereção ela vai desde a fase excitável até a fase de orgasmo. Na resolução, a ereção acaba e o pênis fica flácido, né? Aí, conforme os espermatozoides, né, vão sendo liberados do epidídimo para o canal deferente, do canal deferente, né, os espermatozoides começam a receber o sêmen da vesícula seminal, da próstata, né, da glândula bulbo-uretral. Enquanto eles vão recebendo a emissão, quando o espermatozoide é lançado na uretra, né, já com sêmen contido, né? Então, o lançamento do sêmen na uretra a gente chama de emissão. Então, aqui ocorreu a emissão, a entrada, né, do sêmen na uretra. E a ejaculação é quando esse sêmen ele é liberado para a parte externa, tá? Para fora do pênis. A emissão e a ejaculação são estimuladas por nervos simpáticos, que produzem contrações peristálticas do sistema tubular, contrações das glândulas seminais e da próstata e contrações dos músculos da base do pênis. Ou seja, são movimentos involuntários, né? O sistema nervoso simpático faz parte, né, daquele sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. Os nervos simpáticos são aqueles que vão induzir, né, um estímulo em relação a uma situação de estresse, né, reação de fuga ou luta. E o parasimpático é aquele, não, que agora, parasimpático, lembra? Parasimpático é simpático, já deu, vamos diminuir esse estresse. Então, a resposta sexual é uma resposta que induz o sistema nervoso simpático a fazer essas contrações involuntárias, né? A gente tem músculos lisos distribuídos aí ao longo de toda a uretra, dos canais deferentes, né? Que vão fazer com que a emissão e a ejaculação aconteçam, tá? Principalmente também ali no pênis, tá ok? Então, tem essa situação. Porém, a gente também precisa da ação do parasimpático. O parasimpático, ele vai dar o relaxamento, né, depois do orgasmo. Tá? Então, tem aí os dois efeitos, tanto parasimpático quanto simpático, são ativados aí na resposta sexual masculina. Aí agora a gente vem à espermatogênese. Vocês já estudaram espermatogênese? Acho que com o Zé. Com o Zé, né? Provavelmente sim. Oi? Já estudamos sim, a gente fez até um trabalho sobre gametogênese, e aí a gente falou sobre a ovocitogênese e a espermatogênese. Ah, show de bola. Então, eu não vou me aprofundar na espermatogênese, na gametogênese e na ovogênese não, tá?
Eu vou só dar uma pincelada só para a gente entender mais ou menos os processos e quando que eles vão ocorrer. Então, a gente nasce, né, os homens nascem, né, com a primeira divisão meiótica parada. Tá? Aqui está mostrando na figurinha ao lado, tem necessário na puberdade, né? Necessário na puberdade, mantém após a puberdade. Então, a gente tem a meiose, a primeira meiose, que vai ficar parada, né? Depois que a gente nascer. E a gente ainda vai ter espermatogônias. Essas espermatogônias, elas vão sofrendo mitoses, então o homem nunca deixa de ter espermatogônias, nunca deixa de ter essa célula germinativa, a célula que vai dar origem aos espermatozoides. Tá? Então, a gente vai sempre produzindo novas espermatogônias. Essas espermatogônias, elas vão passar por meiose e se transformar em espermatozoides. Então, ela passa por estágios, espermatócitos primários, né, que ainda são 2N, passam pela primeira divisão meiótica, vai ficar paradinho lá, e na puberdade a gente vai começar a produzir, transformar, né, os espermatócitos secundários, primários, em espermatozoides. Ok? Então, a gente vai passando por isso daí, principalmente na puberdade, por conta do quê? Aumento do FSH e LH, que vão induzir essas divisões aí da gametogênese, tá? Tanto no homem quanto na mulher. No caso, a gente está vendo a espermatogênese. E aí nós vamos ter espermatozoides com o número N de cromossomos, né? X ou Y. E o sistema genital feminino. Acho que eu não botei figurinha. Esqueci de botar. Deixa eu ver se eu botei figurinha. Não botei, não. Botei só do homem. Só para a gente lembrar um pouquinho da anatomia, o sistema genital feminino ele tem os ovários, né? Que são as gônadas. Eles ficam presos ao útero, né? Por conta de ligamentos. No útero também tem as tubas uterinas, né? Presas a ele. O final das tubas uterinas são caracterizadas pelas fímbrias, que são aqueles filamentos que tem parecendo uns dedinhos, lembra? Na ponta das tubas uterinas, bem próximas aos ovários. E nessas fímbrias é que o óvulo liberado, né, o ovócito liberado pelo ovário é onde vai cair. E aí da tuba uterina segue para dentro do útero. O útero ele possui 3 camadas. A camada externa de tecido conjuntivo é o perimétrio. A camada média é o miométrio. E a camada interna epitelial é o endométrio. Então, é endométrio, miométrio e perimétrio. Faltou eu colocar a imagenzinha aí. Antes de eu colocar a apostila no AVA, eu coloco a figurinha para vocês. O endométrio, ele é um epitélio. Tá? Estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Então, ele é formado por várias camadas de células epiteliais, sem queratina, composto por uma camada basal e uma camada funcional mais superficial. Essa camada funcional mais superficial é que se torna mais espessa de forma cíclica em decorrência da estimulação hormonal. Ou seja, a cada ciclo menstrual, esse endométrio ele vai ficando mais espesso. E no final do ciclo menstrual, há uma descamação desse endométrio, né? E como ele é muito vascularizado,
com perda de sangue, né? Que aí ocorre a menstruação. Depois eu coloco uma imagem lá para vocês se ligarem. E aí nós temos, dentro do ciclo menstrual, que eu vou falar mais para o finalzinho dessa parte, nós temos o ciclo ovariano e o ciclo uterino. Tá? Então, a gente tem tanto alterações acontecendo no ovário, quanto acontecendo no útero durante o ciclo menstrual. Existem outras alterações? Existem. Existem alterações de humor, né? TPM. Existem alterações na ai, meu Deus, no funcionamento do intestino, tá? Então, existem alterações no ciclo menstrual em outras partes do corpo também da mulher, né? Mas a gente vai focar no ciclo ovariano e no ciclo uterino. Os dois juntos é que formam ali os principais eventos do ciclo menstrual. Beleza? Vamos dar um intervalinho, gente? Já são 10 horas. Vamos dar um intervalinho aí de quanto tempo? 20 minutos? Pode ser, André. Pode ser? Ou menos? O que vocês acham? O que é melhor para vocês? Para mim, menos seria melhor. Mas aí eu não sei como é que tá o restante da turma. Todo mundo concorda? Para mim, tanto faz. Vamos dar 15 minutos, então, que fica meio termo, tá? 15 minutinhos de intervalo. Dá tempo de tomar um cafezinho. Você está trabalhando hoje, Franco? Tô sim. Tá. Só que hoje tá mais tranquilo aí, tá dando para interagir mais. Ah, show. Então, por favor, gente, quem puder me lembra de gravar quando voltar, porque eu sou mestre